Larissa Rezende, sejam muito bem-vindos ao Dimensão Cultural, o local mais geek desse universo. E nesse vídeo, bora finalizar a nossa aventura por um mundo pós-apocalíptico e ver se a Cruel realmente está sendo boa com esses adolescentes? Maze Runner é uma das sagas adolescentes com a história mais dinâmica que equilibra cenas de ação com os mistérios que nós vamos descobrindo ao longo da narrativa. E diante das informações apresentadas no segundo livro, Maze Runner, a cura mortal, chega para finalizar a saga desses adolescentes e trazer um fio de esperança para uma humanidade à beira da extinção. Beleza, vou na frente. A cura mortal começa logo após o fim do segundo livro, quando os adolescentes são resgatados do perigoso deserto, que foi mais um desafio oferecido pela Cruel. E eu ainda tô tentando entender como eles aceitaram atravessar um deserto mortal e retornar para a empresa que os trata como ratos de laboratório. Enfim, agora eles estão numa das sedes da organização que pretende devolver a memória para esses jovens e retirar o chip que eles têm no cérebro. Mas o Thomas não alivia pra gente. Isso não é novidade pra gente. Com uma história cheia de mistérios e a gente crente quer ter todas as perguntas respondidas, mas o Thomas não quer saber sobre o próprio passado. Mas a gente quer, Thomas. Tô nem aí se você tá com medo de se sentir culpado. Isso até me parece uma demonstração de fraqueza em relação ao personagem que não quer as suas memórias de volta por medo e também não consegue vencer o controle da Cruel sobre o seu corpo. Porque rola isso, o chip da empresa no cérebro permite que eles controlem os adolescentes à distância. Pior do que estava, não podia ficar, mas ficou. Que papo é esse? Mas sério, assim, me incomodou muito o Thomas se recusar a ter as suas memórias de volta. E eu não tô falando que ele deveria se curvar à vontade da Cruel, porque nisso ele tá certo, só que eu queria saber. Eu precisava saber como era o Thomas antes de tudo, qual era a história dele, a relação dele com a Cruel, o que rolou. Tudo bem que o final nos revela informações sobre a instituição e sobre o mundo, mas nós ficamos sem ter o conhecimento em relação ao passado do protagonista. E até a atitude dele depois dessa decisão me incomoda. Ele fica cheio de dúvidas, tem atitudes questionáveis, nem um pouco inteligentes para o apocalipse. Foi mal, não queria envolver vocês nisso. Tipo, se decide, cara. Toma uma decisão e vive com ela. Isso tá me agoniando. Ele não concorda com a Cruel e foge da empresa junto com os amigos. Quem? Minho e Newt, porque a essa altura do campeonato, a Teresa já tá no lado da Cruel. A gente começou isso junto. Pode muito bem acabar junto também. E ao longo da história nós vamos para Denver, que diferente do filme, não é onde fica a sede da Cruel. É só uma das poucas cidades grandes que ainda resistem ao fulgor. Por pouco tempo. Lembra do Gally? Eu sei que você lembra. O Gally retorna com um grupo de resistência que quer evitar o fim do mundo. Oi, novato. Eles nos contam que os líderes mundiais estão com o vírus, mas o escondem através de drogas. Enquanto isso, vão infectando outras pessoas. E o Gally é um personagem mais interessante do que aparenta e bem mais complexo do que o estereótipo de antagonista do Thomas no primeiro livro. E é um personagem que sofreu muito para tentar sobreviver nesse mundo selvagem. Ele parece até mais interessante do que o Thomas, que em certos momentos deixa a desejar. Eu gosto dela. Conforme a história vai avançando, o autor vai colocando cada vez mais dificuldades para os personagens, fazendo com que a conclusão da saga tenha tantos obstáculos que chega a ser desnecessários. E só depois da perdição de Denver e do sacrifício de alguns amigos é que seguimos para o embate final contra a Cruel, que é em um prédio longe de tudo. O destino dos personagens é selado, as principais perguntas são respondidas e debates são gerados. Em determinado momento, um funcionário da Cruel pergunta ao Thomas se ele não acha que os fins justificam os meios, que não vale a pena sacrificar alguns poucos pelo bem da maioria. É um debate difícil, levando em consideração que as pessoas sacrificadas não considerariam justo. Quantas pessoas mais eles vão ter que juntar, torturar e matar? E o Thomas sente isso na pele, já que deixou de ser um dos organizadores do projeto e virou uma cobaia. Ele sabe o que é ser um rato de laboratório. E sim, nós temos algumas informações sobre o passado do Thomas. Ele não quis recuperar as memórias, mas ele sonha. E através das lembranças que o Thomas recupera nos seus sonhos, nós podemos desvendar os mistérios dessa história. É como montar um quebra-cabeça. Gente, é o último livro, eu vou soltar um mega spoiler agora. Não em relação aos personagens, mas em relação às informações desse universo. Como quiser, hermano. No livro, eles revelam que o fulgor foi criado pela humanidade. Até poderia ser um vírus que se desenvolveu no ambiente hostil após as tempestades solares, ou um vírus que foi criado pela humanidade e que saiu do controle, mas não. O fulgor foi planejado. Eu achei ótimo eles terem segurado até o último livro que o fulgor foi solto no mundo pela humanidade e não pelas explosões solares. Os governos soltaram a doença para controle populacional após as tempestades solares, só que eles perderam o controle. Para variar, a humanidade
humanidade causando a sua própria extinção. Eu acho incrível que tem zilhões de filmes mostrando por que não devemos fazer tal coisa e nós vamos lá e fazemos. Eles ficaram bem putos. E eu achei bem legal o autor ter revelado isso só para o leitor. Os personagens terminam a saga sem ter conhecimento dessa informação. Isso causa uma mistura de satisfação, porque finalmente os leitores estão às claras nesse universo, com irritação, porque para variar é a humanidade que causa sua própria destruição e agora, para tentar consertar a merda que fizeram, eles testam adolescentes e sacrificam aqueles que são imunes em laboratórios. Se os personagens soubessem disso, eles teriam nojo de fazer parte da raça humana. Além disso, existe uma complexidade no livro em relação à figura do vilão. A Cruel é a grande instituição desgraçada da história, mas ela é composta por várias pessoas e cada uma delas tem um caráter diferente. E eu acho que esse é o ponto, a ideia de que nem tudo é preto e branco, existem camadas de cinza ali. A Cruel é terrível enquanto instituição, ok, mas dentro dela, quem realmente é terrível? Desde o início parece que a Ava Page é a grande líder e que o Jansen é apenas um pau mandado, mas no final nós vemos que a crueldade parte dele. Caçaria até o último deles até não sobrar mais nenhum. E que a Paige possui muito mais camadas do que pensávamos e que é uma das personagens mais interessantes da saga, mesmo que no livro o seu ponto de vista apareça apenas através de memorandos. Sabe que eu simpatizei com a Ava Paige no livro? Mas calma que eu não tô concordando com as atitudes dela. Mas você começa a prestar atenção nela e vê que é uma personagem realmente interessante. Ela não é boa nem má, ela possui várias camadas e muitas vezes a gente pode perceber que ela oscila entre o bem e o mal. É um público exigente, lidou com eles muito bem. A Chanceler Paige vai muito além de fazer relatórios para a Cruel, sendo essencial para a fuga dos personagens. O que não faz dela uma pessoa boa. Eu diria que ela é cinza. Ela reconhece todos os erros da humanidade, incluindo os erros da Cruel, mas ela continua dizendo que Cruel é bom. Pelo menos demos a eles as ferramentas para sobreviver. Diante do apocalipse, era o final mais lógico a se seguir, mas o desespero faz com que atitudes radicais sejam tomadas e a busca pela cura ultrapasse os escrúpulos. E ela tem uma participação essencial no destino dos personagens, mostrando que ela estava a um passo à frente de todos, incluindo do próprio leitor. Agora vamos para a adaptação cinematográfica. O início do filme mantém a motivação e a ideia geral de fuga/resgate da Cruel, mas muda o seu cenário principalmente para ficar mais condizente com o filme anterior, que já mudou a história do livro e faz muito mais sentido em relação ao comportamento dos personagens adolescentes. O filme traz a Cruel para o meio do perigo em Denver. Não é só uma cidade por onde os personagens passam, é o centro de comando da instituição. O filme é muito mais dinâmico, reduzindo os cenários e colocando Denver como cenário central. A Dra. Paige se aproxima da versão do livro com um olhar mais humanizado em relação aos imunes e tendo consciência de que está fracassando em encontrar uma cura. Eu gosto dessa dualidade da personagem e o Jansen ainda é o vilão principal e é bem desagradável. Está mesmo me dizendo que vai desistir? Depois de tudo? O livro é legal em relação aos sonhos do Toma, que o lembram da infância, que traz mais informações sobre o passado do personagem. O filme não tem isso, mas ele também não nos leva a querer saber mais. O livro desperta essa curiosidade e nos entrega migalhas. No filme, as coisas parecem mais claras, apesar de que nós ainda questionamos algumas coisas. A verdade é que no livro parece todo mundo perdido, sem nada a perder. O que faz um certo sentido num ambiente de fim de mundo, mas também parece meio desconexo com os personagens, com a história. E isso gera mais questionamentos por parte do leitor. No filme, as motivações dos personagens parecem ter mais sentido, permitindo que a atitude deles seja bem mais objetiva. Eu não quero parecer pessimista, mas assim, se eu fosse um Crank, é exatamente ali que eu ficaria. E chegamos ao final da saga Maze Runner. Quando eu falo final, eu tô falando do encerramento da jornada do Thomas, beleza? Porque depois o autor lançou mais 2 livros com novos personagens e dando mais informações sobre o mundo pós-apocalíptico da franquia. No geral, Maze Runner é uma ótima saga adolescente que traz um olhar original para ferramentas narrativas um tanto quanto clichês utilizadas nessa temática de fim de mundo. O livro dá um certo tempero ao colocar a dinâmica do labirinto, a intenção da Cruel, a postura da Chanceler nesse cenário de apocalipse zumbi. Mas por mais interessante que seja, Maze Runner é como qualquer outra saga adolescente onde o protagonista é salvo por ser o protagonista, por ter algo de especial. O autor criou uma série de dificuldades para o personagem
que no final ficou até difícil explicar como ele foi salvo. E a solução acabou sendo porque ele é especial de alguma forma. Ele é uma cobaia, nasceu com um dom, nunca teve que lutar por isso. Ele não conquistou. Isso não faz necessariamente com que a história seja ruim, mas a torna previsível e cansativa. O que eu já acho que o filme acertou nesse ponto. A adaptação deixou as cenas de ação mais dinâmica por misturar os eventos do segundo e terceiro livro, deixou a história menos cansativa em relação à movimentação dos personagens, porque toda hora eles estavam atravessando um terreno perigoso, porque era tudo longe do livro, né? E deixou também a postura deles mais condizente com a postura de adolescentes nesse tipo de cenário. Acho que é a primeira vez que eu considero uma adaptação melhor do que os livros, mas eu realmente preciso dizer que eu gosto mais dos filmes do que dos livros. Principalmente pela atitude dos adolescentes e as estratégias de testes da Cruella. Até a Teresa é mais interessante no filme, assim, ela continua sendo uma desgraçada, mas a sua motivação faz mais sentido. Nós sacrificamos muito para chegar até aqui. Mas independente disso, tanto o livro quanto o filme cumprem a proposta principal, que é apresentar um mundo pós-apocalíptico que deixa o público tenso ao acompanhar os personagens nessa aventura. Aquela sensação desagradável de vermos a nossa espécie desaparecendo e não tem mais nada que possa ser feito. Isso a história entrega. E assim terminamos mais uma saga literária e eu confesso que eu gostei muito de me aventurar pelo mundo de Maze Runner, pelo menos assim pelo mundo literário, porque quando eu vi os filmes eu gostei muito e fiquei bastante curiosa com a história dos livros. Mas agora eu quero saber de vocês, o que vocês acharam, se vocês já tinham lido ou visto A Cura Mortal, se viram, gostaram, ou qual foi a parte que vocês não gostaram da adaptação. Se não viram, ficaram curiosos com os livros. Deixa a opinião de vocês aqui nos comentários e não se esqueça de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal para continuar acompanhando as nossas aventuras. Vejo vocês na próxima!